Irmãos, graças a Deus, eu convido os irmãos a abrirem comigo a santa palavra do Senhor no livro de Salmos, no Salmo 116. Salmo 116. Nós vamos ler todo o Salmo, porém queremos considerar mais especificamente os versos 12 a 14 do Salmo 116. Vamos ler todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, do homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti. Ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez curvar a nossa fronte e suplicar de Deus a sua bênção, sua assistência na pregação da palavra. Santo Deus, eterno Pai, aqui estamos como tua igreja, reunidos ao redor da tua palavra. E, ó Deus, o quanto a tua palavra nos revela a respeito de ti. Quantas coisas, ó Deus, temos conhecido a respeito de quem tu és, os teus maravilhosos atributos. Um próprio salmista orou e disse: o Senhor é misericordioso e compassivo. Temos conhecido a ti, ó Deus, Deus clemente, condescendente, longânimo, tardio em irar-se, que tem derramado sobre nós bênçãos sem medida razoável pela nossa perspectiva humana. Senhor, é desproporcional
na tua bondade, pois nada merecemos de ti. Suplicamos, ó Deus, que pelo teu Espírito o Senhor nos ilumine, nos capacite, ó Deus, a considerar as tuas coisas, a tua palavra, e como orou o salmista, possamos ter a nossa alma retornando ao sossego que podemos ter em Jesus Cristo. Nos abençoa, ó Deus, fica conosco, abençoa cada um aqui, os visitantes que estão conosco, sejam abençoados pela tua palavra, mas em especial oramos por aqueles que precisam nascer de novo, membros ou não da igreja. Ó Deus, que ainda não experimentaram que o Senhor é bom, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor os alcance, ó Deus, todos nós, nos dando revelações da tua bondade, da tua salvação. Fica conosco, ó Deus, abençoa o teu servo. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, um dos grandes pecados que nós cometemos, todos nós, justos e injustos, crentes e incrédulos, cometemos contra o nosso Deus, é o pecado da ingratidão. A verdade é que o Deus a quem servimos, ele é um Deus bom em todos os seus caminhos. Ele tem nos abençoado de tantas maneiras. E pouco expressamos ou respondemos a Deus verdadeiramente com um senso de profunda gratidão no nosso coração. A verdade é que somos ingratos. O próprio Senhor Jesus, certa feita, experimentou isso da parte dos homens. Quando 10 homens tomados de uma enfermidade cruel, a lepra, homens que não poderiam ter contato com ninguém, certamente sem esperança para sua vil condição, foram todos eles alcançados pela bondade de Jesus, que os curou milagrosamente, imerecidamente. Porém, a palavra de Deus nos diz que apenas um retornou para agradecer. Apenas um se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus. Ele agradeceu. E diz o texto que era samaritano. Justamente aquele que não se esperava gratidão. Talvez não era nem visivelmente falando do povo de Deus. Talvez os outros 9 eram judeus. Talvez eles deveriam ter mais motivos para a gratidão do que esse samaritano. Mas não agradeceram. Foram ingratos. É um grande pecado. A palavra de Deus diz em Romanos 1:21 que essa é uma das razões pelos quais a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e perversão. Porque tendo conhecimento de Deus, diz a palavra, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Por causa da nossa ingratidão, não reconhecendo a bondade de Deus, Deus manifestou a sua ira sobre nós. É uma atitude de grande soberba, não é? Quando não agradecemos a Deus. Pior ainda, é quando temos uma gratidão soberba. É possível sermos gratos e orgulhosos ao mesmo tempo? Você deve se lembrar daquele episódio nos evangelhos, em Lucas 18, do fariseu e do publicano, que ambos subiram para orar. E o fariseu era grato, mas ele era grato porque ele não era como os demais homens. Uma gratidão soberba, uma gratidão injusta. Até mesmo quando agradecemos mal, não é? Como esse homem fez. Agradecemos porque somos bons demais. Porque estamos cheios de nós mesmos. Como somos incoerentes. E a verdade, meus irmãos, é que nós mesmos, até aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, por vezes corremos o risco de sermos ingratos também. Essa é a nossa tendência. Sermos ingratos. Esquecermos dos benefícios de Deus. Esquecermos
das coisas que Deus nos tem feito, nos tem dado, considerar como coisa de só menos as grandes e boas dádivas que o Senhor nos tem dado, por vezes pela aflição que chega até nós, que às vezes ordenada pelo próprio Deus nos sufoca por um momento, passando pela fornalha, esquecemos de agradecer, esquecemos das dádivas na hora da tribulação. Quantos de nós não temos feito isso? Estamos sempre angustiados com o presente, estamos sempre ansiosos com o amanhã, sempre atormentados por algo, sempre alguma preocupação, sempre alguma queixa, sempre alguma murmuração, sempre algum descontentamento. Esquecemos que em tudo Deus tem cuidado de nós. E nesse salmo, o salmista nos lembra a sermos gratos a Deus, não é? Pela sua própria experiência, ele revela aqui nesse salmo, nós vemos um espírito de gratidão a Deus. É um salmo onde vemos, pelo contexto aqui do que ele fala, embora não sabemos os detalhes do contexto histórico, do que realmente aconteceu com o salmista, ele descreve a sua situação em termos genéricos, em termos bem vagos, mas ele descreve a profundidade da sua angústia. Ele estava passando por aflição. O verso 3, ele descreve a sua situação em termos horrendos. Ele diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Essa era a sua condição. Tal era a aflição que o Senhor ordenou sobre a sua vida, que ele estava prostrado, não em adoração, mas em fraqueza, em tristeza, em tribulação, em angústias do inferno, que tomaram conta do seu coração. Felizmente, naquele momento, diz-nos o próprio salmista que ele se lembrou de Deus. Ele diz que ele cria ainda em aflição. E mesmo sofrendo angústias, tormentos, pavores, medos, ele invocou o nome do Senhor. Ele suplicou ao Deus que ele mesmo diz é justo e compassivo, Deus misericordioso. No verso 6, o Deus que vela pelos simples. Você vê a humildade do salmista. Ele reconhece a sua simplicidade, a sua fraqueza, que ele não é merecedor de nada. Mas ele ora a esse Deus que ele sabe, ele atende aqueles que se humilham diante dele. E ele teve a experiência maravilhosa de receber uma resposta de oração. Ele suplicou a Deus, como vimos semana passada. Certamente ele pediu, ele buscou, ele bateu e ele encontrou a bênção. O Senhor o atendeu na sua angústia. Certamente o Senhor não lhe negou o Espírito Santo, como diz o Senhor Jesus, para aqueles que o pedem. E ele foi salvo, ele diz. Verso 6, achava-me prostrado e ele me salvou. Uma mudança, uma experiência de transição, de angústia para descanso em Deus, de tribulação para sossego na alma. E então, o salmista reconhecendo toda a bondade do Senhor, ele faz aquela pergunta no verso 12. Tomado agora de um profundo sentimento de gratidão, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo o que Deus fez por ele e tem feito, ele volta-se para Deus, por assim dizer, ou então, talvez, perguntando a si mesmo, no verso 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Um sentimento de profunda gratidão, não é? Esse é a atmosfera desse Salmo 116. É um salmo chamado de ação de graças. Um salmo onde o salmista realmente ele pondera razões para ser profundamente grato a Deus. E mais do que isso,
ele pondera como ele deve expressar essa gratidão. Ele compreende, por assim dizer, o dever cristão da gratidão. Esse é o nosso tema que queremos considerar nessa manhã. O dever da gratidão que está sobre aquele que serve ao Senhor. É essa a ideia que o verso de número 12 passa para nós, não é? É um dever que nós temos. Isso está implícito nessas palavras, no verso 12, que todos temos o dever, a obrigação para com Deus, de lhe ser grato, de lhe render gratidão em todo tempo. Meus irmãos, não merecemos coisa alguma. Somos todos pecadores. Quem aqui pode bater no peito como um fariseu e dizer: sou melhor que os demais? Mereço o teu favor? Levante uma de suas mãos. Somos todos pecadores, imundos. Somos murmuradores, ingratos, rebeldes contra Deus. Reclamamos. Não merecemos as suas bênçãos. Mas Ele nos abençoa. E como podemos continuar em gratidão, é um dever que nós temos. O Novo Testamento repete isso. Colossenses 3,15, por exemplo, diz: seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3, verso 15. Sede agradecidos, não sede murmuradores, não sede ingratos, indiferentes para com aquilo que Deus tem feito para conosco, mas sejamos agradecidos. É um dever. 1 Tessalonicenses 5,18, talvez o apóstolo é ainda mais enfático. 1 Tessalonicenses 5, verso 18, quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É isso que Deus espera de nós. Aqui está Deus, aquele que é bom, e derrama sobre nós as suas bênçãos, as suas boas dádivas. E qual é a vontade dele para conosco? Que ele veja a gratidão em nosso coração, para com o que ele tem feito. Repousa sobre nós, meus irmãos, todos, o dever de sermos gratos a Deus por tudo, diz o apóstolo Paulo, por todos os benefícios que ele tem feito para conosco, diz o salmista. E respeitar assim o dever da gratidão. Aqui nessa verso, meus irmãos, nessa passagem, pelo menos duas partes eu entendo. Há aqui dois componentes desse dever da gratidão. O primeiro deles é o dever de que precisamos ter uma grata e clara consciência a respeito das bênçãos de Deus. O salmista aqui medita sobre isso, não é? Preciso considerar os benefícios de Deus. Aqui, implícito nessas palavras, percebe-se que ele não é alheio a essas coisas. Que ele não é indiferente. Quantas vezes recebemos boas dádivas e desprezamos, ou consideramos como coisas comuns, e o nosso coração não se move em absolutamente nada pelaquilo que recebemos, mas nessas palavras está implícito a ideia de que precisamos reconhecer as boas dádivas de Deus. E esse é o nosso primeiro ponto que queremos meditar com os irmãos. Quando o salmista fala que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. São muitos os benefícios, não é? Merecemos o quê? Merecemos nada. Merecemos menos do que nada. Merecemos o inferno. Merecemos a punição. Se nós não recebêssemos nada, estaríamos no lucro. Mas Ele nos dá tudo. Ele tem nos dado todas as coisas. Ele tem nos abençoado de tantas maneiras. Quantos motivos ordinários temos para sermos gratos a Deus? E quando eu falo ordinários, eu digo respeito a motivos de gratidão por bênçãos que o Senhor concede a todos os seres humanos.
a todas as pessoas. Ele nos deu vida. Esse é um primeiro motivo. De gratidão, não. Motivo básico que o Senhor nos concedeu. Meus irmãos, o pecado gera a morte. Esse é o salário do pecado. Quando pecamos nos nossos primeiros pais, era de se esperar que imediatamente fôssemos em Adão e Eva, fulminados ali, caíssemos duro, o Senhor acabasse com a nossa existência, nos lançasse na morte eterna. E embora morremos espiritualmente, Ele ainda nos concedeu a vida natural, a vida do homem, para que tivéssemos tempo para nos arrepender. Essa é a única razão porque você ainda está vivo. Essa é a única razão porque o Senhor ainda lhe concede mais tempo, se você ainda não nasceu de novo e não se arrependeu dos seus pecados. É porque Ele está sendo paciente, Ele está lhe dando uma oportunidade, tempo para você se arrepender, talvez, da sua ingratidão e de muitos outros pecados. Mas Ele nos dá vida, meus irmãos. Moisés se refere ao Senhor em Números 16, no verso 22, como o autor e conservador de toda a vida. O autor e conservador de toda a vida. Abrimos os nossos olhos, Ele nos dá mais um dia de vida. É bom celebrar aniversário, não é? Ontem celebramos 2 aniversários. Oportunidade de agradecer a Deus, porque tem nos sustentado em vida. É Ele quem faz isso. O apóstolo Paulo diz em Atos 17, 25, que é Ele mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Quando foi a última vez que, sinceramente, agradecemos ao Senhor pelo ar que respiramos? Será que já o fizemos? Ou simplesmente consideramos como algo normal, pelo qual não devemos ser gratos? O apóstolo reconhece e fala da nossa total dependência de Deus para respirarmos coisas básicas. Ele que nos dá vida. Se temos vida é porque Deus nos concedeu. Mas quantas outras bênçãos também. Bênçãos comuns que Ele concede ao homem. Eu penso na família. Eu penso no casamento. Que bênção que o Senhor concedeu ao homem de forma ordinária. Essa possibilidade de desfrutar desse relacionamento aqui na terra. Meus irmãos, o pecado aliena o homem. Se tem uma coisa que o pecado causa é separação. Nós vimos isso em Adão e Eva, não foi? Estava aqui Adão antes da queda. Essa afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamasse a varoa. O canto do varão foi tomada. Mas entrou o pecado. Começaram as brigas, as acusações, as dificuldades. O Senhor, inclusive, colocou uma maldição sobre a mulher, falando que o teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará, falando da dificuldade do relacionamento. Mas a despeito do pecado alienar e trazer dificuldades, o Senhor ainda preservou essa instituição. Era para Ele ter nos trancado individualmente em masmorras, em solitárias, para nunca mais termos contato com outro ser humano por consequência do nosso pecado. Mas Ele nos dá cônjuges, aqueles que são uma só carne conosco, nos dá a oportunidade de experimentar a intimidade nessa vida. O Senhor nos diz em Provérbios 18, 22, o que acha uma esposa, acho bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. Ele nos tem nos dado família, casamento e filhos. Que bênção, não é? Quando Ele, pela sua providência, nos concede filhos. Assim está debaixo da sua soberania. A palavra nos diz que filhos são herança do Senhor. Fruto do ventre é o galardão de Deus, a sua recompensa. Que bênção Ele tem nos concedido. Oportunidade de criar filhos. Passar a eles a nossa fé, a próxima geração. Gozar do seu amor. São flechas na nossa aljava que na nossa velhice irão nos defender, nos sustentar.
que pode ser mais precioso do que isso? Salmo 127, verso 5, o salmista diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. E é Deus quem dá, é Deus quem abre a madre. Somos gratos a Deus pelos nossos filhos e pela provisão diária. É Ele que nos sustenta, não é? É Ele que nos concede todas as coisas. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a fazer assim. A orar, não apenas pedindo que Ele nos dê o pão de cada dia, dá-nos hoje, mas Ele mesmo, pelo seu exemplo, nos ensinou a, quando recebermos o pão, dar graças. Mateus 15:36, na multiplicação dos pães e dos peixes, diz o texto que o Senhor, ao tomar esses alimentos, dando graças, Ele partiu. Estava ali uma multidão faminta e Ele sabia que foi Deus quem providenciou aquilo, o seu Pai. Ele dá graças, sinceramente, movido no seu coração. E talvez essa é uma lição que aprendemos. Não ousamos comer sem agradecer a Deus. Mas será que realmente somos gratos? Ou será que não aprendemos um costume e fazemos mecanicamente? Será que esperamos verdadeiramente de Deus o pão de cada dia e sabemos verdadeiramente que é Ele quem dá? E quando paramos para nos alimentar, sabemos que se não fosse Deus, estaríamos minguando de fome. Não sabemos o que é passar fome, não é? Nenhum de nós aqui. Não sabemos o que é ser desprovido do sustento de Deus. Alguns têm até aproveitado demais. Mas nessa abundância, por vezes, nos tornamos ingratos. Como diz o Senhor, falando certa feita a respeito do seu povo, que se tornou médio, gordo e deu coices contra Deus, desprezando a sua provisão diária. Meus irmãos, o Senhor tem nos sustentado. Quantas coisas. Também outro motivo ordinário pelo qual o Senhor tem nos abençoado, Ele nos concede prazeres lícitos nessa vida. Você já parou para pensar sobre isso? Meus irmãos, o pecado entrou no mundo e com isso ele contaminou todas as coisas. Não existe absolutamente nada nessa vida que não esteja, de alguma maneira, maculada pelo pecado. Porém, o Senhor preservou as coisas, de modo que o pecado não viesse a arruinar por completo tudo. Era para vivermos no inferno. Mas o Senhor preservou pela sua bondade e nos concede prazeres nesse mundo caído que nos consolam de nossas fadigas. Pense os nossos sentidos, que Ele nos deu, 5 deles, que o Senhor não apenas preservou, mas nos abasteceu para que pudéssemos desfrutar nessa vida de tantas coisas. A visão. Somos gratos pelos nossos olhos. O pecado, meus irmãos, é tomado de toda feiura. O pecado desfigurou as coisas nessa vida. Mas Deus, ainda assim, Ele encheu o mundo de beleza. Na sua criação, naquilo que Ele faz, que Ele fez, e podemos ver e contemplar e por vezes consolar a nossa alma com a beleza que Deus encheu o mundo, a despeito da feiura do pecado, a audição. Apesar das blasfêmias e da mentira do pecado, o pecado é o proferir palavras falsas também, não é? Ainda assim, Deus encheu o mundo de sons agradáveis, belos sons, sons naturais, que acalmam a nossa alma. Que existe de mais prazeroso do que o som das ondas no mar, quebrando na beira do mar, que o Senhor nos concedeu. Era para estarmos surdos, ou ouvirmos os gritos de tormentos do inferno. Mas Deus, na sua bondade, Ele nos concede sons maravilhosos. A música. Foi assim que Davi acalmou o espírito de Saul, não foi?
quando esse estava atormentado por espíritos malignos, Davi dedilhava sua harpa, e então Saul sentia alívio e achava-se melhor. Aqui está um inimigo de Deus, aquele que desprezou ao Senhor, mas que recebeu essa consolação da parte de Deus. Por um momento, Deus lhe concedeu alívio pela música tocada pelos dedos do seu servo Davi. Até mesmo o silêncio, por vezes, é dom de Deus, não é? Quantas vezes o que precisamos é do silêncio que Deus nos concede, o descanso, o sono, onde os nossos sentidos eles desligam por um momento e recuperando as nossas forças. É o Senhor quem faz essas coisas. O olfato, apesar da podridão do pecado, dele ser fétido e terrível, o Senhor encheu o mundo de aromas agradáveis. Não apenas as suas narinas, mas também as nossas. Perfumes deliciosos, maravilhosos. O próprio paladar. Apesar da amargura do pecado, Deus encheu o mundo de doçura e de sabores que Ele nos permite desfrutar nessa vida. O alimento não apenas nos sustenta o corpo, mas Deus os designou para que nos desse prazer. Não merecemos isso. Não merecemos sentir prazer. Salmo 104, verso 13 e 15. O salmista diz: do alto da tua terra rega os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Falando de Deus. Ele faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. E o alimento que lhe sustém as forças. O Senhor tem nos abençoado assim. Com o vinho, com o azeite, com o alimento, com suas delícias. Que Ele nos dá, que riqueza o Senhor tem nos concedido. E o tato. Apesar da aspereza do pecado, que é por vezes prefigurado a nós ou ilustrado a nós como espinhos que perfuram a alma, o Senhor encheu o mundo de sensações ligadas ao toque que trazem conforto. Ele nos deu a capacidade de nos abraçarmos e nos sentimos consolados assim. Quantas vezes nos sentimos consolados pelo mero toque humano, pelo abraço. Ele mesmo nos ordena, não é? Que devemos beijar uns aos outros com ósculo santo de amor. Porque Ele sabe do consolo que advém do toque humano. Quando estendemos isso de uns para com os outros, Ele nos abençoou dessa maneira. Em especial com respeito aos nossos cônjuges, não é? Ele nos deu a capacidade de ter o prazer da intimidade sexual. É o Senhor quem faz isso, meus irmãos. Não merecemos isso. Mas Ele nos deu e nos diz: vai até a mulher da tua mocidade. Alegra-te com ela, diz o Senhor. Corça de amores, gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. É o Senhor que nos ordena essas coisas. Ele preservou e nos ordenou e diz: alegra-te. Meu Deus, como o Senhor é bom. Quando foi a última vez que agradecemos ao Senhor por termos o privilégio de termos intimidade sexual com os nossos cônjuges? Somos ingratos, não é? E tudo isso, meus irmãos, debaixo da providência de Deus. Todas essas coisas que Ele tem nos concedido, as mais variadas e outras tantas, que poderíamos aqui passar o dia enumerando, tudo debaixo do seu governo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, procedem do alto do Pai das luzes. É Ele que nos concede essas coisas. O seu governo é bom. Ele é bom para com todos. O próprio Senhor nos diz que Ele
faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Muitas dessas coisas, aliás, todas essas que mencionamos até agora, Ele concede de forma indiscriminada a todos, bons e maus, justos e injustos. Mas nós temos motivo maior para agradecer, não é? Primeiramente, porque reconhecemos que essas coisas vêm de Deus. O ímpio pensa que essas coisas são obtidas pelo seu próprio esforço, ou apenas resultado da natureza. O mundo é assim. Vamos agradecer a mãe natureza. Ou vou agradecer a mim mesmo, pois obtive isso ou aquilo, esses prazeres eu consegui, porque eu sou isso ou aquilo, trabalhador, forte, e não preciso de Deus. Por isso não agradece. Mas nós sabemos que se não fosse Deus, não receberíamos nada nessa vida. Absolutamente nada, nenhum consolo, nenhum prazer, nenhum deleite, nenhuma alegria. Isso nos obriga ainda mais a sermos gratos. Porque sabemos que se não fosse Deus, nada receberíamos. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós temos motivos sobreexcelentes para agradecermos a Deus. Motivos extraordinários. Motivos celestiais. Motivos sobrenaturais. Que não vêm a todos. Vêm a poucos. Imerecidos. Mas que foram alvos do seu amor especial. Temos razões, acima de tudo, para agradecer a Deus pela salvação em Jesus Cristo. Certamente é isso que o salmista tinha em conta quando pensou ao falar isso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Certamente todos, ele quer dizer todos, mas em especial, certamente, estava na sua mente a salvação. Pois ele disse, estava ligado à morte, mas Deus me salvou. Ele me redimiu. Ele me abençoou, o Deus pactual, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, que se obrigou a me fazer o bem, que firmou comigo um relacionamento no qual ele jurou que garantiria os termos daquele relacionamento, onde ele mesmo preservaria todas as coisas e proveu todas as coisas. Ele proveu o melhor que há. Ele proveu o seu próprio filho. O que Deus poderia ter dado? Eu lhe pergunto, você, eu, que murmuramos, porque não temos isso ou aquilo, ou porque estamos afligidos assim ou assado, o que eu lhe pergunto? Eu lhe pergunto o que Deus poderia ter lhe dado maior do que o seu filho. Ele deu o seu filho. Ele não o poupou por nós. Essas são as suas palavras. Ele não apenas o entregou para nós, mas ele o entregou para que ele morresse por nós. Para que ele tomasse o nosso lugar. Angústias do inferno, dos quais o salmista foi livrado, caíram sobre ele. Ele não foi poupado das angústias do inferno, da tribulação e da tristeza. Ele teve a sua alma angustiada até a morte, em nosso lugar. Nós não merecemos. É isso que o apóstolo Paulo ele fala quando ele, lá em Romanos 7, 24, quando ele primeiro considera a sua vil condição, ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Quantas vezes lembramos dessa primeira parte, não é? Esquecemos a segunda. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta deve estar na ponta dos nossos lábios. Graças a Deus por Jesus Cristo. E você percebe como o apóstolo Paulo ele responde? Ele não meramente responde, quem me livrará do corpo dessa morte? Resposta, Jesus Cristo.
Ele responde já agradecendo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele não tem como não agradecer por essa realidade. De modo que ele já responde agradecendo ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Porque como ele diz logo em seguida, no capítulo 8, verso 1 de Romanos, porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não somos mais condenados, perfeitamente salvos, completamente salvos. A salvação, meus irmãos, não é um livramento de um perigo, de uma possível morte. Quantas vezes passamos por situações onde a morte passou perto de nós. E aí dizemos, o Senhor nos deu um livramento, Ele preservou a vida. A salvação não é isso. A salvação é Deus nos arrancando das garras da própria morte. Pois a morte já tinha nos devorado espiritualmente. Ele nos salvou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E Ele foi lá como valente, batalhou com a morte, a dominou, a subjugou, venceu a morte e nos arrancou de lá. E nos deu nova vida. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja Deus por essa obra de salvação. Eu lhe pergunto, não devemos ser constantemente gratos, profundamente gratos pela salvação? Ele nos perdoou os pecados, Ele nos cobriu com a justiça de Cristo, Ele removeu a culpa, Ele nos purificou de todo o pecado, Ele nos concedeu o seu Espírito Santo para habitar em nós. Quantas são as bênçãos que fluem da cruz do Calvário, inumeráveis! Quem pode contar? Quem pode medir? Os benefícios que fluem da cruz, quando o salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios, são benefícios incontáveis, infinitos, que fluem da cruz. E como nos esquecemos, por vezes nos esquecemos disso. Um sentimento de ingratidão. O apóstolo Pedro fala isso em sua segunda carta, veja, é uma passagem interessante. 2 Pedro, no capítulo 1, nós temos uma longa passagem aqui onde ele fala da importância de acrescentarmos à nossa fé uma verdadeira vida com Deus que frutifica. 2 Pedro, no capítulo 1, ele fala, logo no verso 3, ele já começa agradecendo a Deus, não é? Por todas as coisas que Deus tem dado, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Doação. E aqui já está implícito a ideia da gratidão. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas novamente, ele fala, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus nos doou tantas coisas, ele diz. Tudo o que é necessário para a vida e a piedade, o conhecimento de Jesus Cristo. Ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas. Aí ele fala da nossa obrigação. Verso 5, por isso, vós, sabendo disso, em gratidão a isso, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja o que ele diz agora no verso 9. Pois aqueles a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação
de seus pecados de outrora. Se esqueceu que foi perdoado. E vive uma vida de um ingrato, que não luta pela fé, que não acrescenta a fé às virtudes de Cristo, tendo recebido tudo que precisava, continua vivendo no pecado. Ele diz: é a vida de um ingrato, que se esqueceu do Evangelho, se esqueceu da glória, da majestade do Evangelho de Deus, que perdoa o homem. Meus irmãos, quantos de nós não já nos esquecemos do perdão que recebemos? E já voltamos para os nossos antigos caminhos. E parece que o velho homem ressuscitou. Andamos ingratos para com Deus. Não podemos ser. Ele nos deu todas as coisas, diz o apóstolo Pedro. Nos deu tudo o que é necessário. Grandes benefícios que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O apóstolo Pedro responde: uma fé viva. Quantos outros benefícios nós temos? Comunhão com Deus triuno. Ele nos salvou, mas Ele também nos aproximou para perto de si. Ele poderia nos salvar e dizer: agora fique lá, que eu vou ficar aqui. Vocês são ainda minhas meras criaturas, eu continuarei governando, vivam entre si. Mas o Senhor nos adotou a sua família. De inimigos passamos a filhos. Inimigos, perdoados, e de perdoados a filhos. Ele nos aproximou dele mesmo. É a reconciliação que ele fez entre nós e ele. E promoveu esse relacionamento íntimo, onde temos comunhão com Deus triuno, comunhão com o Pai, que nos amou antes da fundação do mundo, comunhão com o Filho, que na plenitude dos tempos assumiu a figura humana e morreu em nosso lugar, comunhão com o Espírito, que habita em nós, sendo Ele o penhor da salvação. Que privilégio conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, ter acesso a Ele, falar a Ele por meio de Jesus Cristo. E somos ingratos a isso. Consideramos besteira poder falar com Deus e saber que Ele nos ouve como nosso Pai Celestial. É comum, não é? Você sempre aprendeu assim desde criança. E não compreende que isso não é comum. Isso é extraordinário. O ordinário é ser filho do maligno, como diz o Senhor Jesus. É filho da ira. Somos todos, por natureza, filhos da ira, filhos do diabo. O extraordinário é que aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo receberam o poder de serem filhos de Deus. Ter a filiação do Senhor. Sermos cordeiros com Cristo. É algo que deve encher o nosso coração de profunda gratidão. Mas também somos gratos pela igreja. Não apenas por Deus e pelo que Ele fez por nós, mas pelo povo de Deus. Eu fico observando quantas vezes o apóstolo Paulo, ele não expressa gratidão a Deus pela igreja. Praticamente todas as suas cartas ele faz isso. Filipenses 1:3, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Ó Filipenses, minha glória e minha coroa. Ele assim se refere àquela igreja. Romanos 1:8, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Sou grato pela igreja. Colossenses 1:3-4, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e também do amor que tendes para com todos os santos. Vocês se amam? Eu os amo. A vossa fé é proclamada. Eu agradeço a Deus pela vida da igreja. 1 Tessalonicenses 1:2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Ele diz,
Mas talvez você diga, o apóstolo Paulo aqui ele está agradecendo pelas igrejas boas, as igrejas que traziam alegria a ele. Não, ele agradece pelas difíceis também. 1 Coríntios, igreja problemática, difícil, competições de egoísmo, de egocentrismo, divisões de todo tipo, tolerância a pecados horrorosos. Mas primeiramente, antes de tudo, o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A vosso respeito, não porque vocês são, mas porque vocês são de Deus. Porque vocês são o povo de Deus, eu os amo de uma maneira profunda e sou grato a Deus por vocês, pela igreja. Temos esse motivo, não é? Fique pensando quantas pessoas por aí não têm uma igreja para congregar. Por vezes são crentes solitários na cidade que moram, no país em que moram. Por alguma razão, conhecem a palavra, conheceram o evangelho, mas não tem uma igreja para congregar. Não tem irmãos para sustentá-lo nas suas fadigas. Não tem a palavra pregada fielmente, semana após semana. Nós temos. O Senhor tem nos abençoado. Nós temos a igreja, preciosa aos olhos do Senhor. Quantos motivos, meus irmãos, para agradecer. E por último, precisamos aprender a agradecer pelo sofrimento. Aqui está a parte mais difícil de tudo. Talvez até aqui você pense, é óbvio, eu tenho que agradecer por tudo isso. Mas a palavra nos ensina a agradecer pelo sofrimento também. O sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:29, o apóstolo Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Com o contrário, e é isso da mentalidade dita evangélica de hoje, não é? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Você deve obter a vitória. Você deve estar na crista da onda, desfrutando de toda a prosperidade e alegria. Mas o apóstolo diz: sofrer por Cristo é uma dádiva pelo qual somos gratos. Quão difícil é fazer isso. Mas temos razões para isso, não é? Pela graça ele purifica a nossa fé. Digo, pelo sofrimento ele purifica a nossa fé. Pela tribulação ele nos fortalece. Ele remove as impurezas. Mas pelo sofrimento nós nos identificamos com Cristo na sua morte. Ele trilhou o caminho do sofrimento antes de alcançar a glória. E é esse caminho que devemos seguir também. Você quer seguir ao Cristo? Você quer seguir ao Mestre? Para alcançar o destino? Seguir as suas pegadas para chegar onde ele chegou? Pela sua graça, é claro. O caminho que ele trilhou é o caminho da cruz. E ele diz: tome a sua cruz. Morra. Negue-se a si mesmo. E receberei então as bênçãos celestiais. E por isso devemos agradecer, porque existe um caminho de sofrimento bem demarcado por Cristo. Caminho estreito é verdade, mas difícil, mas cujo destino é certo. É o destino da exaltação final. Se morrermos com Cristo, com Ele, ressuscitaremos e reinaremos, diz o Senhor em sua palavra. Quantos motivos para agradecer? Temos reconhecido. Mas em segundo lugar, meus irmãos, e aqui mais brevemente, pois o tempo correu mais rápido do que pensávamos, o salmista também nos apresenta em segundo lugar, voltando para o Salmo 116, como devemos responder aos benefícios do Senhor. É essa a sua pergunta, não é? No verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele considera, ele pondera o quanto ele recebeu da parte de Deus.
E ele considera essa pergunta: o que eu devo fazer então? Ele compreende que uma coisa ele não pode ser é indiferente. Ele não pode ficar parado. Ele não pode ficar neutro, seco, frio, tendo recebido todas essas coisas da mão de Deus. Algo deve ser feito. O quê? Primeiramente, devemos considerar que nada podemos fazer para compensar ou propriamente retribuir os benefícios de Deus. O que Deus nos deu é desproporcional a como podemos retribuir a Ele. A sua salvação é imensurável. As suas dádivas infinitas. E nós somos finitos, fracos, pequenos. O que podemos dar a Deus? Absolutamente nada para retribuir. Mas algumas coisas devemos, ele diz aqui. Eu quero brevemente considerar com os irmãos. O primeiro é a oração. Veja o que ele diz na segunda parte do verso 13. Invocarei o nome do Senhor. Não é uma gratidão que ele guarda no seu próprio coração. Não é uma gratidão que ele pensa e esquece. Mas é uma gratidão que ele expressa a Deus. Ele invoca o nome de Deus. E a ideia aqui é invocar para agradecer. Veja, isso está confirmado no verso 17, quando ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Eu invoco o nome do Senhor oferecendo sacrifícios de ações de graças. Meu propósito em oração é agradecer. Na reunião de oração, nós temos as categorias, não é? Oramos por saúde, trabalho, vida espiritual, pela igreja em geral. E tem uma coluna agradecimentos. Em geral é a mais curtinha. A da saúde falta espaço para riscar no papel. Nada mal, nada contra, devemos orar sim. O Senhor nos ensina a pedir a Ele todas as coisas, mas com pouco agradecemos. Com pouco agradecemos ao Senhor. Expressamos a Ele as dádivas que Ele tem nos dado e como nosso coração está grato ao Senhor. Devemos orar ao Senhor. Componente essencial da oração. Quando foi a última vez que você parou para orar apenas para agradecer? Devemos suplicar, claro. Mas muitas vezes suplicamos sem agradecer. Quantas vezes agradecemos sem suplicar? Tão poucas, não é? Isso aponta para a nossa disposição para a ingratidão. Mas o salmista fala, uma das razões, uma das formas que eu preciso responder a Deus é agradecendo a Ele. É expressando com os meus lábios em alta voz o amor que tenho para com Ele, mas porque Ele me amou primeiro, sendo eu ainda pecador. E dizer aleluia, Senhor, pelas boas dádivas que o Senhor tem me concedido, eu que não mereço nenhuma delas. Mas Ele também, Ele responde com fé. Veja, verso 13, tomarei o cálice da salvação. Isso é fé. A salvação, meus irmãos, é oferecida a todo homem em forma de promessas. As promessas do Evangelho. As promessas de que teremos o perdão de pecados, teremos a salvação por meio daquele que morreu por nós na plenitude dos tempos. E tomar esse cálice da salvação e beber é o ato da fé. É o crer nas promessas. Que adianta você dizer, eu agradeço a Deus porque Ele tem me sustentado. Eu agradeço a Deus pelo alimento. Eu sou grato a Deus porque eu ainda tenho vida. Por causa disso, por causa daquilo. Enquanto você ainda despreza o Evangelho. Enquanto você ainda não tem fé em Cristo, não toma o cálice da salvação. Você ainda não está mostrando verdadeira gratidão a Deus. Você gosta daquilo que Ele lhe dá? Mas ainda é orgulhoso no seu coração. Porque não tomou o cálice da salvação, que é o exercício da fé. Mas também ele responde em terceiro lugar, arrependimento e vida nova. Verso 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Ele disse, esse Deus tem feito tantas coisas para comigo.
O que eu preciso agora é me subjugar, é me submeter a Ele. Tomar o seu jugo, o seu fardo, que é leve e suave, e cumprir os meus votos de consagração, de obediência. Nisso está implícito a ideia do arrependimento. Se arrepender dos tempos onde ele não cumpriu os seus votos ao Senhor, quando ele foi infiel ao Senhor, quando ele foi desobediente para com o Senhor. Se arrepender. E arrependimento envolve deixar o pecado, mudar de vida, seguir a Deus, viver do modo do seu inteiro agrado, viver do modo que lhe é digno. Se você diz que é grato a Deus, e muitos dizem, ok? A verdade é essa. Pegue qualquer pessoa na rua, você é grato a Deus? Ah, claro, Deus tem me abençoado. Você vive para Deus? Não, não vivo. Eu vivo para os prazeres. Então não é grato a Deus. A gratidão de verdade é expressa dessa maneira, sendo submisso a Deus, obedecendo a Deus. Do contrário, somos rebeldes. Mas também, por último, meus irmãos, expressamos a nossa gratidão para com Deus, nos identificando com o povo de Deus. Veja o que ele diz no verso 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele deseja se identificar com o povo de Deus, não é? Ali está um povo que foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Porque eu também fui. Uma forma de eu expressar a gratidão é fazendo parte desse povo. É vivendo a vida da fé junto com eles. Servindo ao Senhor em unidade. Amor fraternal. Ele reforça essa ideia nos últimos versos, veja. Verso 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, ele repete, e ele fala no verso 19, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, que é a igreja. Quantos dizem amar a Deus, ser gratos a Deus, mas que desprezam o povo de Deus, que dizem eu não preciso de vocês. Vai de encontro tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala com respeito à igreja, não é? Da sua gratidão. Mas vai de encontro aquilo que o Senhor espera de nós. Se você é grato a Deus, você vai se juntar ao povo de Deus. Vai fazer parte do povo de Deus. Vai desejar se identificar com o povo de Deus. Está no meio dos remidos. Porque você sabe, como diz o salmista no Salmo 133, que é ali, na igreja, na unidade dos irmãos, no viver de modo agradável e unido. É ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É ali que Deus está, pois a igreja, ele diz, é a minha casa, diz o Senhor, é a casa de Deus. E como você pode dizer que é grato ao Deus que lhe salvou da morte e do inferno, se você não frequenta a sua casa? Eu penso numa pessoa idosa. Quantos idosos sentem uma sensação de desprezo, ingratidão por parte dos seus filhos, porque os seus filhos cresceram e nunca mais lhe visitaram? Isso é tão comum, não é? É uma queixa que ouvimos muito da parte de pessoas mais idosas. Meus filhos nunca mais vieram me ver. E a sensação que essas pessoas têm é: os filhos são ingratos. Receberam uma vida de cuidados da parte dos pais, de amor, dedicação. E agora, nesse momento que eles precisam de cuidado, eles não visitam a casa dos pais. Ingratidão. De modo muito maior, não é assim que nos relacionamos com Deus. Deus nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa. E nós não colocamos o pé na sua casa. Ou de vez em quando. Uma vez por ano. Datas comemorativas. Para bater o ponto. Cumprir o papel social. Não é verdadeira gratidão. Verdadeira gratidão envolve isso. Muito mais do que isso, certamente. Mas pelo menos essas coisas. Oração. Expressar a Deus
fé no seu evangelho, tomando o cálice da salvação, obediência e arrependimento para com os nossos pecados, cumprindo os nossos votos ao Senhor, e participação íntima na igreja de Cristo, quando habitamos os seus átrios, a casa do Senhor, estamos no seu meio em Jerusalém. Você é verdadeiramente grato? Não adianta dizer que é. Se não responde da forma como Deus espera que uma pessoa grata responda para com Ele. Deus tem nos abençoado. Que o Senhor nos livre da murmuração, da ingratidão, da indiferença. E o resultado final qual é? É aquilo que o próprio salmista disse, já mencionamos de en passant, mas aqui novamente focamos no verso 7. É gozar do sossego do Senhor. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quando Deus é de fato generoso para conosco, manifesta a sua bondade, a sua salvação, os seus benefícios abundantes, faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. E reconhecemos isso. E respondemos com gratidão, com fé, com arrependimento, com submissão, com envolvimento com a sua igreja. O resultado é sossego. Ou em outras palavras, é a paz de Deus, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Você vive em paz? Busque a Deus, Ele é generoso. E responda a Ele com verdadeira gratidão, da maneira que Ele espera. E haveremos de gozar os deleites, nessa vida já, que dirá no porvir. Que Deus muito nos abençoe. Amém.